Hoje vamos conversar com Adriano Greca sobre as escolhas que o jovem precisa fazer. No Momento Espírita, vamos refletir sobre direito dos filhos? Olá! Uma das fases mais brilhantes da vida é a juventude. Durante esse período, projetamos vários ideais para o futuro. É um momento todo especial, decisivo, de grande alegria. Adriano Greca está conosco para conversarmos sobre a escolha da profissão. Antes disso, vamos ver o Momento Espírita. São muitas as almas que andam sós pela terra. Corações que, depois de longa convivência amorosa, vêm partir o esposo ou a esposa rumo à espiritualidade. Nos primeiros dias, a saudade machuca dolorosamente. Vão-se os dias e a criatura tenta se recompor. Renova hábitos, estabelece uma nova rotina de vida. Afinal, agora está só. Antes, quando chegava do trabalho, sabia que um cafezinho o esperava. A esposa, sempre atenta, conhecia-lhe todos os horários e desejos. Antes, os domingos eram recheados de alegrias. Saíam os dois, filhos crescidos e casados, a passeio. Andavam pelo parque, iam a um restaurante, ao templo, ao cinema, ao teatro. O retorno para casa era sempre o momento do aconchego, do perfume da presença amada. Agora tudo está vazio. Parece que o próprio mobiliário perdeu o significado. A cadeira era importante porque ali sentava o amado. A cama se fazia confortável porque ele estava ali, ao lado. Tudo tinha significado especial. Agora tudo está frio. As horas se arrastam e não há muita diferença entre os dias da semana, os feriados, a hora de dormir, da refeição. Então, um coração afetuoso se aproxima. Coloca flores na janela do coração ferido. Tem uma conversa agradável. Também está só e sabe o que é isso. Então se esmera em ofertar o ombro para que a solidão possa chorar, a mão para aquecer o sentimento. A pouco e pouco, um sentimento vai brotando e amadurecendo. As duas almas almejam ficar juntas. Desejam compartilhar aqueles momentos de amparo um ao outro, momentos em que cada qual se sente feliz, amparado. É quase um retorno ao antes, embora não haja substituição do sentimento. É uma nova perspectiva de vida, um amanhecer, um reinício. Florescem esperanças. O sorriso volta a enfeitar o rosto. As rugas da tristeza cedem espaço. E o casal se prepara para viver junto, casar-se. Nesse momento, os filhos de um e de outro se revoltam. Ninguém substituirá nossa mãe. Ninguém tomará o lugar de nosso pai. E quem disse que alguém toma o lugar de alguém? É uma outra pessoa, um outro viver. Filhos egoístas, os que assim se arvoram a impedir que o pai ou a mãe tenha uma nova oportunidade de viver com alegria. Afinal, nas noites de solidão, eles estão com o velho pai ou se encontram em viagem com sua própria esposa e filhos. Quando as lágrimas brotam abundantes pela ausência tão sentida, eles estão ali para fazer companhia? Todos os dias? Todas as horas? Antes de ajustarem suas idas ao show, ao passeio, às férias, eles recordam de indagar se o pai ou a mãe gostaria de acompanhá-los? Ou mesmo, há lugar para ele ou ela? Sim, eles visitam o pai ou a mãe pela manhã do domingo, nas noites de sábado, telefonam, lancham juntos vez ou outra. Acreditam que isso baste para quem vive só, depois de anos de aconchego matrimonial? Que direito tem de exigir a solidão
em nome de uma pretensa fidelidade ao que partiu. Acaso, quando eles decidiram se casar, sair do lar, alcançar vitórias na carreira, seus pais os impediram? Não ficaram felizes com sua felicidade? Que direito esse dos filhos de impedir que pais viúvos se casem novamente, no intuito de se sentirem melhor? Quem ama não aprisiona, não coloca obstáculos à felicidade do outro. Portanto, aquele que partiu, com certeza, está abençoando a alma generosa que se aproxima para amparar e auxiliar o amor que ficou na terra. Por isso tudo, meditemos a respeito e refaçamos nossa forma de pensar, de agir, com esses nossos queridos pais maduros, idosos, velhinhos. Deixemo-los viver. Deixemo-los usufruir outra vez da felicidade conjugal. E veremos logo mais o riso voltar à face, a alegria de viver movimentar-se nas veias. Enfim, tudo voltar a ser motivo de vida. Pensemos nisso. Direito dos filhos é o título da mensagem que vimos. Ela faz parte do CD Momento Espírita número 13. A escolha da profissão. Quais as ajudas que o jovem pode ter para uma decisão acertada? Adriano Greca, que é vinculado ao Centro Espírita Ildefonso Correia, em Curitiba, onde exerce, entre outras, a função de coordenador de juventude espírita, vai nos falar desse assunto. Adriano, é uma alegria muito grande para nós tê-lo no programa. O jovem normalmente tem muitas dúvidas, principalmente no período das escolhas profissionais. O que representa para o jovem este momento? Esse momento da escolha das profissões ou da profissão para o jovem representa a primeira grande decisão que ele tem que tomar na vida. E a partir daí, trata-se de um momento muito delicado. A gente acompanha as famílias, a angústia que envolve os pais, o próprio jovem e os demais familiares nesse momento, porque são tantas as alternativas. Recentemente eu lia uma reportagem que dizia que numa universidade, se não me falha a memória, a USP em São Paulo, são mais de 100 cursos para que ele opte para fazer a sua escolha, a sua opção. Então, como nós devemos entender, muitos de nós já passamos por isso, trata-se de um momento muito difícil, porque nem todos trazemos desde a infância aquela sua vontade já mais caracterizada, aquela sua aptidão já acentuada e o desejo de escolher esse ou aquele caminho já delineado. Então, esse momento, o da escolha, é um momento grave, um momento onde o jovem se vê com grande dificuldade, que precisa de auxílio e que nem sempre nós estamos sabendo auxiliar o jovem nesse momento. E principalmente porque o jovem tem que fazer esta escolha ainda muito novo, não é? Normalmente aos 16 anos, 17, não é? Sim, ainda muito cedo. Essa nossa estrutura educacional leva a isso. Aos 16 anos, como você mesmo colocou, ele ter que fazer uma escolha que na cabeça dele representa uma decisão para o resto da vida. O tempo vai nos mostrar que não precisa ser assim. Muitas experiências nossas mesmos, de amigos, de colegas, o mundo tem mostrado que esse momento, o da vida profissional, ou do início da vida profissional, o momento da escolha da profissão, representa um começo, mas que
inúmeras alternativas, portas se abrirão e tudo representa mais um passo na conquista das experiências tão importantes para que ele possa, o que é fundamental, encontrar a felicidade. Então, ele tem esse primeiro momento, o da escolha, mas não é um momento que ele precisa considerar como o decisivo, porque há tantos exemplos de pessoas que depois conduzem as suas vidas para outras universidades, outros cursos, e como esse processo se dá tão cedo, não há grandes dificuldades nisso, um pequeno transtorno, sem dúvida, mas isso não representa que ele estará, ao escolher errado o seu curso, encaminhando a sua vida para a infelicidade. Nós precisamos tirar esse peso, ou pelo menos aliviar esse peso dos ombros dos jovens, orientando-os de melhor forma. E nesse processo, qual é o papel da família? A família deve participar, deve orientar? A família participa mesmo quando não quer. A família influencia. Porque os nossos sucessos, mas também os nossos insucessos no campo profissional e o relato das nossas experiências atinge o jovem que está atento a tudo. Mas o problema é justamente que se nós fizemos uma escolha e fomos infelizes na nossa profissão, ou estamos infelizes com a nossa profissão, ao relatarmos isso, o fazemos carregado do peso, com as tintas da nossa própria infelicidade. E isso não significa nada. O fato de eu ter escolhido, por exemplo, como eu ouvi de uma jovem recentemente, que dizia assim, que uma tia havia feito jornalismo e era infeliz na profissão. E ela queria ser jornalista. Mas quando foi conversar com a tia, o que é que essa tia diz para ela? Tudo aquilo que dava conta da sua experiência infeliz. Da sua frustração. Da sua frustração, mas que está relacionada com ela. Sim. Que não significa que o fato dela ter sido infeliz na escolha, todos que façam a mesma escolha serão infelizes. Por outro lado, nós temos aquele que vai procurar um parente, um amigo que é advogado, bem-sucedido, e ele vai dizer a você, mas como que você pode não fazer advocacia? Como que você não vai estudar direito? Porque é a melhor profissão do mundo, você tem que fazer direito. Então nós temos a família atuando, interagindo, temos os nossos pais querendo a própria realização através dos filhos. Então, eles dizem assim, você tem que ser médico, ou você tem que ser engenheiro, ou você tem que ser advogado. Eles querem realizar o próprio sonho que não tiveram oportunidade de realizar através dos seus filhos. E nesse processo, os influenciam sim. O que os pais devem fazer é procurar apoiar os jovens, oferecendo-lhes sim a voz da sua experiência, mas sem conduzi-los, direcioná-los. Eu queria relatar o depoimento de um jovem que disse para mim recentemente também o seguinte, olha, não, meu pai, ele não quer me conduzir ou me influenciar, mas ele já me falou que se eu escolher direito ou medicina, ele me apoia, caso contrário tem que ser comigo mesmo, eu tenho que me virar sozinho. Então a gente se pergunta, será essa a conduta certa? Ele diz assim, verbalmente ele exterioriza, você que decide, você que escolhe, mas o discurso, ele coloca a condição. Então a gente vê que tudo isso só atrapalha, só prejudica a mente juvenil nesse momento da escolha. Muitos jovens dizem temer uma escolha errada. E se ele escolher errado, como fica? Está tudo perdido? Claro que não. A experiência tem mostrado que muitos excelentes profissionais hoje fizeram também, nesse momento, algumas escolhas erradas. É parte desse amadurecimento, é preciso conquistar maturidade,
A vida vai nos dando experiências e a gente vai caminhando. Muitos excelentes e felizes profissionais hoje fizeram escolhas erradas. Eu conversava com um amigo há pouco tempo, engenheiro mecânico, vinculado hoje à indústria automobilística, e ele disse que a primeira escolha dele tinha sido engenharia civil. Ele cursou 6 meses e descobriu que ele não queria ser engenheiro. Depois, ele foi em busca, ficou outros 6 meses estudando novamente, prestou um novo vestibular e aí ingressou na engenharia mecânica. E hoje, perguntei a ele, e esse tempo, como foi? Foi muito frustrante? É claro que naquele primeiro momento, perante os amigos, a própria família, e que dá um peso demasiado a esse tipo de conduta, a esse tipo de escolha equivocada, isso gera um pequeno transtorno. Mas sob o ponto de vista da experiência profissional dele hoje, aqueles eram fatos passados que ele jamais não se recordava. Nós temos que entender que se acontecerem erros, nós teremos novas oportunidades. Agora, existe sim formas de minimizar essas escolhas equivocadas. Você se referiu a um amigo que sentiu-se realizado na segunda escolha. Eu conheço uma jovem que somente na 4ª escolha ela se realizou, ela identificou realmente aquilo que ela gostaria de fazer, aquilo que a realiza. Né? Essas coisas acontecem. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Fiquem conosco. Felicite seus amigos com cartões virtuais que você encontrará no site www.feparaná.com.br. É simples e gratuito. Acesse, escolha e envie. Cartões virtuais www.feparaná.com.br. Estamos de volta conversando com Adriano Greca. Estamos conversando sobre o momento da escolha que o jovem normalmente passa. Adriano, e qual é a contribuição que a doutrina espírita pode dar ao jovem nesse momento tão decisivo? A doutrina espírita fala a respeito da vocação. Na questão 928, Kardec afirma, mesmo ao elaborar a questão 928, ele afirma que é através da especialidade das aptidões, Deus nos indica uma vocação no mundo. E o que é essa vocação, afinal? Como que o jovem chega a identificar isso? A vocação é a soma dos reflexos das experiências passadas. Todos nós vivemos inúmeras existências, aprendemos isso com o Espiritismo. Lá, nessas vidas anteriores, fizemos inúmeras atividades, tivemos inúmeras atividades profissionais, mas laborativas de forma geral, de convívio, de comportamento. Isso tudo vai se apresentando para nós, vai fazendo com que cada um de nós tenha as suas diferenças, as suas especialidades naturais. Assim, uns têm mais facilidade no trato com a matemática, outros dirão que eles nasceram para ser médicos. Muitos dizem que não suportam, não passa pela cabeça deles, por exemplo, a medicina. Então, são as inclinações naturais. Entender essa característica da sua própria personalidade, encontrar-se a si mesmo, será de grande auxílio nesse momento da escolha. É natural que a doutrina espírita nos diz também que não será simplesmente a vocação o aspecto determinante na nossa vida profissional ou na escolha correta nesse momento tão importante. Porque nós teremos, atuando sobre a nossa
a nossa vida, também a lei de causa e efeito, a necessidade da diversificação de experiências, porque senão nós podemos imaginar aquele que sempre foi médio, sempre o será. Mas há momentos, há fases da nossa vida espiritual que determinado campo ou área do conhecimento fica, digamos assim, numa linguagem bem jovial, em stand-by, a fim de que nós possamos crescer em outra área. Então o processo não é tão simples, é um processo complexo que vai ser determinante ou não na felicidade, na forma com que nós viveremos e na forma com que nós trataremos a questão da vida profissional. Isso é muito interessante porque às vezes a gente observa alguém que está muito bem sucedido numa determinada profissão, mas que ele tem uma facilidade tão grande para outras atividades, outras áreas, né, Adriano? Mas qual deve ser o objetivo da profissão? Muitas pessoas nesse momento da escolha focam aquilo que está na moda, focam aquilo que poderá lhe trazer mais ganho financeiro, em que pese a importância dos recursos financeiros, nós vamos encontrar o espírito Ivan de Albuquerque falando diretamente aos jovens numa obra muito conhecida no meio espírita, chamada Cântico da Juventude, que o mais importante, ou a profissão que nos fará felizes, será aquela que nos permitirá sentirmos-nos úteis à sociedade. A oração, ela pode ajudar na decisão pela escolha acertada? Sem dúvida nenhuma. A oração, ela nos coloca em contato com a espiritualidade superior, com os nossos amigos espirituais. Então vejamos que existem questões de ordem prática que hoje precisam ser observadas, além destas questões de natureza espiritual. Mas conhecer antecipadamente o currículo dos cursos é uma questão tão simples. Conversar com profissionais que atuam naquela área antecipadamente. Então, o máximo de informações que nós tivermos e, sobretudo, buscarmos estas informações. Existem jovens que passam o dia vinculados à televisão, aos computadores, ao videogame, e aí na hora da escolha não sabe o que faz. É preciso que a juventude também encare com mais seriedade esse momento. E aí sim, atenderemos ao ensinamento do Cristo, que nos diz: ajuda-te, que o céu te ajudarás. A oração virá e se encaixará muito bem, desde que a gente se movimente, busque. Então que o jovem vá em busca das informações que lhe serão úteis nesse processo da escolha. E Deus, sem dúvida, nos auxiliará nesse momento. Adriano, nós agradecemos a sua participação. Por certo, essas reflexões contribuirão com os jovens que estão nos assistindo e também com a família. Agradecemos a todos vocês que mais uma vez estiveram conosco e lhes desejamos muita paz.